Pai, duas coisas que ela gosta bastante: surfar e Palmeiras. Primeiro Palmeiras ou surfar? Ah, Palmeiras. Palmeiras. Porque eu fazia uma brincadeira com ela, né? Falava assim, filha, você gosta mais de quem? Da Sininho ou do pai? Ela falava assim, da Sininho. Eu falava assim, você gosta mais de quem? Do Palmeiras ou do pai? Ela falava do Palmeiras. Eu falava assim, ela falava, o pai fica em que posição então? Que eu não sei agora perguntar. Não, o pai vem em terceiro. Ela falava, a primeira é a Sininho, depois é o Palmeiras e aí depois é o pai. A gente fazia uma brincadeira, né? A parte de surfar foi assim, como a gente ia muito para a praia, que meu pai tinha uma casa, né? Aqui no litoral sul, em Itanhaém. Então, desde pequenininha, ela sempre frequentou a praia. Férias, ela ficava as férias inteiras lá. Então, ela chegou até um certo momento a querer aprender, mas ela não deu sequência, né? Meu filho continuou, eu continuei, eu parei, depois de muito tempo, faz um tempo já que eu tô parado, e meu filho continua, mas aí veio a paixão pelo Palmeiras, daí ela começou a fazer do Palmeiras o hobby dela, né? A diversão dela de final de semana, o hobby dela. E aí Palmeiras, assim, ela gostava muito, ela se encontrou ali porque, assim, ela era uma pessoa tão cativante, assim, porque todo mundo que a conhecia pegava um amor, assim, pelo coração que ela tinha. Ela tinha um coração, assim, muito bom, aquele sorriso dela era cativante, ela era uma pessoa muito humana, ela tirava dela para dar para os outros. Então, nas caravanas que ela ia para jogo, ela chegava com aqueles... As amigas mesmo fizeram uns vídeos, mandaram pra gente, falam, né? Chamava ela de Aneli, né? A Aneli chegou ela chegava em casa com aquelas sacolas pesadas, fazer sanduíche, salgadinho, refrigerante, levava até umas bebidas. Eu falei, nossa filha, mas... Ai mãe, mas é tranquilo, todo mundo... Não tem como falar, né? Porque são adolescentes, eles têm os momentos deles, né? E ações sociais, então assim, quando ela não estava nos jogos, ela estava ajudando nas ações sociais de Dia das Crianças, Páscoa, Natal, eventos em comunidade, ela participava de vários eventos. Para ela tinha jogos assim, fora o jogo do Palmeiras, tem os jogos que ela participava muito numa comunidade lá no Grajaú, né? Porque tem um amigo nosso, né, que é palmeirense, e ele é diretor de uma torcida de futebol, desses de futebol de várzea, né? E eles têm uma torcida, né? E ela participava muito dessa torcida, com esse pessoal aí do Grajaú, né? Eu até cheguei a assistir uns jogos deles, né? São bem disputados, tudo, era uma coisa bem quase parecido com um profissional, né? E ela participava, ela ia. E assim, para ela não tinha lugar, se era na comunidade, se era no lugar bom, se era lugar ruim, ela ia em tudo que era canto e ela era sempre bem recebida em todos os lugares, né? Até mesmo por conta da simplicidade que ela era, né? Da simplicidade e da simpatia dela, né? Às vezes ela mandava um vídeo pra mim, ó pai, olha onde eu tô aqui. Eu olhava assim, a gente tá fazendo um churrasquinho, o pessoal tudo na rua assim, fazendo um churrasco na rua, no meio da comunidade. Eu falava, tá bom filha, tá tudo bem aí, está feliz? Então tá bom, tá tranquila, né? Então, para ela não tinha lugar, não tinha classe social, não tinha cor, não tinha religião. Para ela, todo mundo ela se apresentava do jeito que ela era, né? Era uma menina de muita fé, apesar de não frequentar nenhuma igreja. Ela chegou sim a frequentar algumas igrejas, só que assim... A gente sabe que hoje em dia a religião, política e futebol é uma coisa que tem que parar com uma discussão, até mesmo nossa meta hoje é paz no futebol, né?
falando de paz, mas ela era uma menina de muita fé, ela acreditava muito em Deus, tanto que o coração dela mostrava isso. Então, ela falava: mãe, não preciso ficar indo dentro de uma igreja para mostrar que Deus, que eu amo Deus, E realmente é bem isso. Claro que nós precisamos rezar, orar, tudo isso, mas ela tinha isso, a gente sabia, porque ela mostrava isso tanto na bondade que ela tinha, e tanto que agora a gente sente muito a falta dela, porque ela não podia ver principalmente o pai dela triste. E assim ela ficava desesperada. Ela se preocupava também muito comigo e assim com todo mundo. Até ontem na podcast que a gente participou, teve um áudio que tocou muito, um vídeo, né? Eu não sabia quando a amiga dela mandou para mim. Todos foram muito tocantes. Ela falando, né, que era aniversário do filho dela e o filho dela queria uma bicicleta. E aí ela falou: eu não tenho como, não sei o quê. Eu sei que ela pegou o cartão de crédito dela e deu para a amiga, falou: vai lá e compra a bicicleta do seu filho. Eu lembro que meu filho tinha muita vontade de ter uma bicicleta e eu não tinha condições, né, de comprar na época. Aí eu vivia falando com ela porque ele ficava mexendo o saco por causa dessa bicicleta, não sei o quê, e eu não tinha condições nenhuma de comprar na época. Aí ela foi lá, pegou o cartão dela e falou: toma, vai lá comprar a bicicleta do seu filho. E eu fiquei assim: nossa, sério? Ela falou: sério. Tipo, ela me confiou algo dela ali, né? Aí eu fui lá, comprei e fiz a alegria dele, graças a ela, né? Aí eu sempre falava pra ela, falava: mano, muito obrigado mesmo. Acho que você foi a única pessoa que, tipo, meteu as caras e falou assim: toma, vai lá e faz isso pelo seu filho. Ele também gostava muito dela. Quando a gente ia pra festival de jogo, a gente ia junto. Jogo de várzea, a gente ia junto. Festa de torcida, a gente ia junto. Apuração, carnaval. Ela era sempre muito presente em tudo, faz muita falta. Mas infelizmente é a lei da vida. Mas o tempo que a gente viveu com ela foi ótimo, foi espetacular. Então assim, ela era uma pessoa muito solidária. Então assim, ela ajudava as pessoas da melhor forma que podia. Ela fazia rifa, ela se virava, né? Aí ela começou a trabalhar como auxiliar de classe. A meta dela era ser professora, né? Ela ia iniciar a faculdade dela de pedagogia, inclusive já estava até matrícula pronta, tudo feitinho. E, infelizmente a vida dela foi interrompida. No melhor momento da vida dela, a vida dela foi interrompida, até porque ela tinha acabado de tirar a habilitação dela de moto. Ela nervosa, teve que refazer umas 3 vezes, né? Mas dirigia, comprou a moto dela. Então foi muito difícil pra gente ter que desfazer desse sonho que ela conquistou e foi interrompido por uma briga que nós estamos gritando por justiça por isso. Paz do futebol. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa saudade. Essa saudade, nossa, esse é difícil, viu? Porque é uma saudade que dói assim, que vem, que dá aquela dor na alma, né? Daí junta tudo, vai pra cabeça. Hoje eu até ela viu que eu acordei falando um monte de coisa, um monte de besteira, que tem dias que eu acordo revoltado com tudo, que eu acordo revoltado com a vida, com tudo, e é uma saudade, não é uma saudade que eu vejo assim, por enquanto, sei lá, positiva, é uma saudade que dói demais. Eu acordo já pensando na hora de dormir, porque como tomo remédio para dormir, eu praticamente apago e nem sonhar eu sonho. Eu não lembro assim de poucas vezes eu sonho. Não sei se é por conta da medicação, então simplesmente, eu digo que não é um sono, é um apagão que você tem ali.
Daí quando eu acordo, daí fica ali meio zonzo, meio até conseguir se levantar, eu fico ali pensando em um monte de coisa e é uma saudade doída, muito sofrida, né? A gente ainda não, eu pelo menos eu não consigo aceitar, eu não consigo acreditar, parece que eu estou vivendo um pesadelo, eu não estou ainda naquela parte que vem a saudade boa, eu estou na parte da saudade que dói. Assim, a saudade é uma coisa que acho que nunca vai passar, a lembrança dela. Hoje eu tenho buscado mais meu foco de saudade, pedindo muita ajuda a Deus. Eu peço todo dia a Deus para diminuir só um pouquinho mais a dor, né? Porque é uma dor que nem ele falou, na alma. Eu falei ontem e falo sempre, é um câncer na alma que a gente vai viver para sempre, a saudade. Quando eu não tô bem, ele vem e me ajuda, porque a gente não tá bem todo dia, mas assim, eu tento me esforçar no sorriso dela, na lembrança dela. Tem dias que é bem mais difícil, né, a gente ter que levantar mesmo, como ele disse. Tem vezes que tipo assim, a gente já acorda, até um pecado, fala assim, já querendo dormir. É isso mesmo que acontece, porque a gente quer que passe logo, porque a gente não quer ficar lembrando, né? Eu tenho buscado muita ajuda em Deus. O ano passado eu tive bastante pontos de fraquezas. Eu não tenho vergonha em falar, até porque eu acho que isso pode ajudar até muitas pessoas que vão pensar da forma que eu pensei. Eu pensei em me matar várias vezes. Eu fiquei internada uma semana na UTI. E naquele dia eu tenho certeza que Deus teve misericórdia de mim, porque eu pensei aquele dia, eu vi minha filha numa UTI antes do pior dia, assim. E ela estava naquela UTI lutando para viver. Por que eu ia tirar minha vida se ela estava lutando para viver e ela não conseguiu? Então, eu preferi seguir por ela e tentar ajudar de alguma forma também outras mães a enfrentar essa dor, outros pais também, porque não é só a mãe que sofre, o pai também sofre, a família sofre. E eu pedir perdão a Deus, pedir perdão até para ela, né? Eu sei que ela está num lugar, eu acredito dessa forma, que ela está descansando. E é aquilo que eu falei, eu sempre falo, eu quero ter um reencontro com ela, num além que ela está descansando. Porque eu falei, Deus é Deus, não é uma pessoa injusta, que Ele vai te dar um ser que você carrega 9 meses dentro do seu ventre, e você cria que nem uma plantinha, ela vai crescendo, você vai educando, você vai podando os defeitos dela, e ela morre, e simplesmente a gente não vai ter uma chance de reencontro. Deus fala que nós vamos ter um reencontro, então eu quero primeiramente abraçar a Deus. Eu sei que Deus vai me acolher, eu estou lutando para isso, porque a gente tem que querer lutar para isso, para chegar a um destino com Deus, porque não é uma trajetória fácil para você chegar até Ele. Tem muitos desafios, muitos tropeços, e a morte dela está sendo um desafio muito grande, mas eu estou tentando ser guerreira de todas as formas. Às vezes as pessoas me veem sorrindo, fazendo isso, mas lá dentro tá sangrando, e chegar lá em cima, Deus me abraçar e falar assim, filha, agora vai ali, porque tem alguém te esperando, ansiosa para te abraçar, que vai ser ela. Claro, outros entes queridos, mas assim, a pior perda que eu tive na minha vida até o momento hoje foi ela, minha filha. Qual mensagem vocês deixam hoje para as pessoas que frequentam estádio de futebol? Eu falo assim, porque mais jovens, não é só jovens que podem cometer um ato assim tão cruel, né? Vá torcer para o time que você goste, sem violência. Isso é direito de cada um, amar o time que quiser. E só ter um pouco mais de empatia, de amor, que é o que o mundo está precisando. Vai torcer para o seu time com amor, vibrar, fazer até a bagunça que todo mundo vai fazer. Mas volte para casa, deixe a torcida voltar para casa do seu time,
não deixe mais um pai ou uma mãe chorando, porque a pior dor é a perda de um filho. Então, eu acredito que nenhuma mãe quer ter a notícia que a gente teve. Sua filha morreu. Né? Não isso só no futebol, mas em todos, né? Você vai para uma balada, isso, aquilo. Então, assim, o nosso foco hoje é paz no futebol. Gente, vamos pensar um pouquinho mais. Tem filho pequeno, eles vão crescer. Passa essa coisa linda, o que é o futebol, o que vem já de família. Mas vamos com consciência. Você não vai amar o time adversário, mas também não odeie. Simplesmente que dê isso melhor. E é isso que a gente quer, paz. Não vamos pagar com sangue. Vamos pagar com vitória. Ganhamos ou perdemos. Ergue a cabeça. Lá na frente vai ganhar de novo. Sim, eu como mais de 40 anos de arquibancada aí, já vivenciei muitas brigas, até no passado, quando era dividido, né, os estádios. Hoje em dia é torcida única, que chegou a um ponto que não adianta a gente pedir só para os torcedores também se conscientizar e ter mais um pouco de humanidade ao seu oponente ali, né, ao seu rival, né, não ter tanto ódio assim, né, porque eu tenho amigos palmeirenses, eu tenho amigos corintianos, eu tenho amigos são paulinos, eu tenho amigos santistas. Eu não vou ter raiva dos meus amigos porque eles torcem para outro time, né? Um dia de jogo, você ir focado a torcer pelo seu time, né? Não ir focado não, se eu encontrar na rua que não é do meu time, eu vou bater, né? Não ir com esse pensamento, né? Vai focado no seu time, faz que nem os jogadores, vai tipo uma concentração, vai concentrado, que é o que eu faço, porque eu fiz minha vida toda. Eu nunca participei de uma briga, de nada. As únicas vezes que aconteceu foi para a defesa mesmo, que eu tive que me defender, que não teve jeito, porque se vem para cima, você não tem outra alternativa, né? Você tem que se defender. Mas nunca tive nenhum tipo de passagem por causa disso. E vai focado numa concentração. Fala, hoje eu vou lá, vou assistir o jogo do meu time. Se eu encontrar um rival na rua, deixa passar, deixa ele lá, deixa ele quieto lá no canto dele lá, não importa, né? E só que também a gente precisa que os clubes de futebol também tomem umas iniciativas, o governo tome uma iniciativa para fazer mais campanhas sobre a violência. Eu até participei o ano passado de uma campanha que o Ministério dos Esportes fez, se chamava As Cadeiras Vazias. O ministro do esporte, o Fofuca, disse que essa campanha ia para esse ano, ia ficar martelando até conscientizar, só que assim, não foi para frente essa campanha. Fiquei muito chateado com isso, gastei bastante do meu tempo ali, sem forças para ir, mas fui e morreu o negócio. Então o que eu peço é isso, que tenha a conscientização de todos, né? Não só por parte dos torcedores, como da segurança pública, do governo, dos clubes de futebol, porque o clube de futebol que ele tem de maior patrimônio ali é o seu torcedor, tá? Porque os jogadores, eles vão embora, os treinadores, diretoria, na hora eles vão embora. O torcedor não, ele é eterno, ele fica pro resto da vida, e é ele que mantém ali o seu time. Então essa é a mensagem que eu quero passar. Muito obrigado por vocês terem partilhado com a gente. Obrigado. Obrigada. A gente que agradece. Bom, boa noite. Me chamo Rawane, sou amiga da Nelly. E inicialmente eu não sei como eu vou começar esse vídeo, nem como eu vou terminar. Mas eu quero começar relatando como a gente se conheceu, bem brevemente, que teve um festival da Zona Sul, festival feminino,
e a gente jogou no mesmo time, ela foi a goleira. Nesse dia a gente conversou, mas nada muito profundo. Após isso teve uma caravana para Porto Alegre contra o Internacional, que inclusive essa caravana ela passou a ida e a volta, apelidando a caravana de Caravana Infinita, porque foi muito longe. E a partir daí a gente começou a ter mais contato. E quando a gente menos esperou, a gente já estava se vendo fora do ambiente de torcida e programando uma viagem de última hora. Que inclusive uma em questão foi para o Paraguai, que a gente fez rifa para custear a caravana, o ingresso. Eu não consegui vender, ela conseguiu, ela foi. E eu vibrei tanto quanto se eu tivesse ido. E ela foi muito feliz nesse jogo. Realizou um desejo dela, né, de ter ido. Porque ela queria muito ir. A Nelly é se eu pudesse definir, ela seria um Furacão 2000. Porque ela literalmente era ligada no 220. Se alguém falasse assim, Nelly, vai pra Marte, que quando você voltar, vai ter muito gin gelado e muito Palmeiras. Ela iria. Só que ela não se baseia só nisso, só em torcida e só em Palmeiras. E ela vai muito além disso. Uma menina corajosa, forte, uma pessoa amorosa. Apesar que eu falava assim, nossa, Nelly, você é grossa, hein? Só que isso obviamente era pra zoar. Mas ela sempre teve seus momentos de carinho, de afeto. Uma pessoa muito humana, muito, muito humana. E ela é muito atenciosa e cuidadosa, porque mesmo ela longe, mesmo ela em outro plano, ela deixou pessoas que amavam ela como forma de carinho para os pais. E isso é muito nobre da parte dela. Infelizmente, não só eu, mas muita gente está fazendo esse vídeo, essa homenagem em forma de vídeo para ela. Obviamente, eu desejo de todo mundo aqui falasse isso para ela pessoalmente. Mas não é possível. E do fundo do meu coração, eu só desejo que a justiça possa ser feita. E nem mesmo se a justiça for feita, vai conseguir reparar o dano que tudo isso causou. Porque a gente perdeu uma vida. Os pais perderam uma filha incrível. Os avós perderam uma neta amorosa. Os amigos perderam uma amiga muito sincera, muito leal, muito verdadeira. Um ser humano de bem. E eu acho que isso... Acho não. Nada vai conseguir reparar esse dano. Até porque não tem como comparar uma vida e uma perca de liberdade, né? Porque a pessoa que fez isso vai perder a liberdade. Mas a gente perdeu muito mais. A gente perdeu um ser humano de valor. E falar de uma pessoa que a gente tem apego, a gente ama, e sabendo que essa pessoa não tá aqui pra ouvir, acaba sendo um murro no estômago. Mas desde já fica meu agradecimento por você, Nelly, por todos os momentos que a gente passou, pela sua amizade, pela sua transparência. Te dizer que mesmo em outro plano, mesmo essa distância entre a vida e a morte, você ainda se faz presente na minha vida, na vida de muitas pessoas, porque eu acho que uma amizade, quando ela te traz um valor, uma importância, mesmo que as coisas mudem, mesmo que as pessoas se vão, isso nunca vai conseguir ser apagado. Porque o que se ama, ele fica eterno, né? Enfim. Por aqui a gente espera que a justiça possa ser feita, que é o mínimo que eles podem fazer. E que você e sempre vai ser um ser humano incrível, que mudou a vida de muita gente. E isso parece até clichê, porque teve muita gente que a Nelly não conheceu pessoalmente, ou que não tinha contato. Mas, vendo a história dela, isso teve uma mudança significativa na vida da pessoa. Só de ver o jeito que ela era, uma pessoa amorosa, uma pessoa humana, principalmente humana. E quando eu falo humana, é de pessoa sensível com a vida, entende? Eu conheci a Nelly indo pra caravana lá no Rio de Janeiro. Era Palmeiras e Inter. Inclusive foram minhas duas únicas caravanas que eu fui. A gente tava junto
Uma foi no Rio de Janeiro, a primeira, e a segunda foi em Porto Alegre. Aí na primeira caravana, tipo, ninguém assim se conhecia, ela tinha acabado de entrar. Ela não tinha muita proximidade, era quietinha na dela. Mas aí depois a gente foi pra caravana, ela se enturmou, a gente fez amizade. Depois disso, eu lembro que a gente se encontrou aí no Paquadra. Tava tendo algum evento da quadra, eu não lembro o que era. A gente se encontrou, vi ela no ônibus, eu conheci ela e chamei. A gente começou a andar junto. Aí depois disso a gente ia pra tudo quanto é lugar, junto. Ia pra jogo, evento de jogo, festival. E tipo assim, todo jogo ela queria ir. Então todo jogo a gente tava lá, eu e ela junto. Fora de jogo também a gente andava bastante junto. Eu lembro que às vezes eu tava no serviço, ela passava lá pra me dar um oi, ou até pra comprar alguma coisa na loja também, ela passava lá. Aí às vezes eu tava num dia, tipo, num dia não tão legal, aí ela perguntava, aí eu falava, hoje eu não tô num dia muito bom. Aí ela pegava e falava, mano, vamos comer alguma coisa, você quer que eu vou aí no shopping pra gente comer alguma coisa? Se você quiser conversar, eu vou aí. Ela era sempre muito prestativa, né, pelo menos tudo que eu precisava, ela sempre estava ali para me ajudar. Queria conversar e tinha coisas da minha vida que eu só contei para ela e coisas da vida dela também, que ela confiou muito e contou para mim. Teve também a época de 2022 na Copa. A gente assistiu o jogo junto na casa de outra amiga nossa. A gente foi para Anhangabaú, que tava tendo um show lá gratuito por causa da transmissão do jogo e ela queria ir, queria muito ir. E a gente sempre topava tudo, né? Aí eu peguei e ia com ela, embaixo de chuva, e a gente lá na maior alegria do mundo. Que ela era isso, né? Ela era alegria e, tipo, ela gostava muito de viver. E, tipo, agora, parando pra pensar, assim, a gente viveu muita coisa junto, assim, e depois eu paro pra pensar que não foi nem um ano. Tipo, foi muito rápido a passagem dela, tipo assim, na minha vida, na vida de todo mundo. Acho que todo mundo viveu o mesmo tempo com ela. O pessoal que andava junto, assim. Mas foi, tipo, muitas coisas intensas. A gente viveu muito, ela vivia muito. Ela sempre queria, tipo, todo dia pra ela não tinha essa. Todo dia ela queria fazer alguma coisa. Vamos fazer isso, vamos comer no shopping, vamos comer japonês, vamos pra tal lugar, vamos conhecer tal lugar, vamos pra caravana, vamos pra jogo. E, tipo, ela era muito alegria. Sempre com aquela vontade louca dela de viver, tipo, todo dia. Eu lembro que uma vez a gente foi pra uma festa lá na casa de um amigo nosso, lá no Grajaú. Aí a gente foi, viramos a noite lá, a gente bebeu, curtiu, jogava sinuca. Aí no outro dia de manhã, a gente foi pra outra festa de outro amigo nosso, tipo, da torcida também. Era tipo uma confraternização de final de ano. A gente foi e ela sempre lá comigo. Tipo, não me deixava sozinha pra nada. Eu lembro até que na hora de ir embora, onde a gente foi nessa festa, era tipo num sítio. Tipo numa casa com piscina. E era um pouco longe da avenida. Ela foi até lá, me levou até o ponto e depois voltou. E ficou lá ainda até não sei que horas. Mas a Nelly era isso. Sempre com aquela vontade dela de viver. Pra ela não tinha tempo ruim. Tudo que eu precisava, ela tava ali. Aí eu lembro que nessa vez que a gente foi pra festa, que a gente saiu de um lugar e foi pra outro, foi no dia que ela conheceu minha casa. Ela veio pra cá, aí subiu pro meu quarto, ficou lá deitada me esperando, eu tomei banho e a gente foi pra outro lugar. E ficamos lá. Mas era assim, jogo sem palavras, era aquela alegria, aquela fuzueira toda, dia de jogo, tipo, o jogo era 4, 5 horas da tarde, 10 horas da manhã, ela perguntando porque a gente tava dormindo ainda se era dia de jogo do Palmeiras. Tanto que a gente tinha um grupo de ação social, que a gente fazia ação social também. E ela era a primeira, tipo, a se animar pra querer ir pro jogo. E a gente falava, nossa, Nelly, você não tem limite, né? E ela, Palmeiras vai jogar e nada mais importa. Naquela alegria toda. E em 33 anos de vida, eu acho que eu não vivi nem da metade do que ela viveu, do que ela gostava de viver, né? Ela vivia muito. Tipo, os dias dela eram dias intensos, assim. Ela gostava de ajudar todo mundo. Teve uma época que eu queria colocar ela pra trabalhar lá comigo. Aí depois ela não quis ir, porque ela
ela trabalhava na escola que ela cuidava de criança. Aí ela falou assim que não ia trabalhar comigo, ela desistiu de ir porque não ia ter quem cuidasse das crianças pra ela. Então, tipo, ela era uma pessoa de um coração enorme mesmo. E ela faz muita falta. Muita falta mesmo. Mas a gente sabe, todo mundo sabe que ela viveu muito, viveu tudo que ela queria viver, ela viveu. Não pôs, nunca colocava obstáculo em nada. Ela corria atrás das coisinhas dela, conquistou as coisinhas dela. Tudo que ela queria conquistar, ela conquistou. Gostava muito dela, uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito mesmo em vida. Ela me ajudou muito. É até um pouco difícil a gente parar assim pra falar dela. Porque você fica pensando assim, tudo que você viveu com ela, tudo que a gente passou junto. Falar da Gabriela Anelli, da bruxinha, tem nem o que falar, né? Ela vivia o Palmeiras, a vida dela era o Palmeiras, era o que ela mais amava, era o Palmeiras. Ela vivia pela entidade, vivia pela Mancha Verde. Ela foi para escolinha da bateria de samba da escola, concluiu. Ver ela nos alambrados do estádio gritando, comemorando, chorando de emoção era surreal. Nas ações sociais, que era o que ela mais gostava de fazer, ela gostava de fazer o bem às pessoas. E eu espero que tudo que está acontecendo, tudo que ainda vai acontecer, mas que venha acontecer para o bem. O que nós precisamos é de justiça. É um crime que não pode ficar impune. Não estamos procurando nem culpados e nem inocentes. Nós só queremos justiça. E falar dela é um pouco complicado porque quando ela foi assassinada eu não estava aqui. Eu estava na minha cidade, na minha terra natal, no Ceará. Não pude fazer nada, não pude defender ela. Nós tínhamos uma aproximação, não aquela aproximação 100%, mas uma aproximação legal. Nós dava risada, nós discutia sobre o Palmeiras, nós brincava. E essa é a vida da Gabriela Anelli. Uma vida ceifada por um maldito, um maldito que sem coração nenhum, sem raciocínio que fez. Espero que ele pague por tudo que ele fez. Passa batido, mas não passa despercebido. Ela vai torcer muito para que dê tudo certo. E vamos que vamos. Isso é o mínimo e o máximo que eu tenho que falar da Gabriela. É uma pessoa gente fina, nota 10. Uma menina maravilhosa, uma garota nota 1000. Levava a entidade no peito, tudo dela era o Palmeiras. Ela vivia, ela morria pelo Palmeiras. Infelizmente foi aquele dia tão trágico que nós queremos esquecer, mas não sai da mente. Tanto para o Tato, como para Dil, os pais, o irmão, família. Uma cicatriz que nunca vai ser cicatrizada, uma dor que nunca vai ser curada. Mas a justiça será feita em nome de Jesus. Memorial Park, Embu das Artes. Nós viemos fazer um podcast com o Carlos e também visitar o túmulo em qual a minha filha, Gabriela Anelli Marchiano, nascida dia 22/4/2000, o dia mais feliz da nossa vida, 10/7/2023, ela foi assassinada e veio a óbito. Amava o seu time do Palmeiras, trouxemos aqui flores e que o descanso dela seja eterno, que a justiça seja a favor de tamanha dor que nós, pais, estamos sofrendo. É um lugar lindo, mas é um lugar triste ao mesmo tempo, porque um pai chora, uma mãe chora, e acredito que nós vamos se encontrar na eternidade. Então, minha filha querida, eu sei que você não está me ouvindo, porque você está descansando, mas a gente vai se encontrar em breve, na permissão do nosso Senhor, qual você sempre acreditou.
árvore que você amava, as flores, a criação de Deus. Você amava tudo que era a criação de Deus. O sol, que você amava pôr do sol. A mamãe tira foto sempre do pôr do sol. Te amo, filha.